Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus. Hoje eu trouxe um material que espero que venha a edificar a sua vida e que eu lamento muito não existir nessa plataforma muitos vídeos a respeito destas histórias. Irmãos, eu conheci essa história que vou citar hoje através de um livro chamado O Livro dos Mártires. Este livro foi escrito por John Foxe no século XVI e por meio dele, Deus o Pai quis nos deixar o relato sobre a vida de homens e mulheres do passado que seguiram os passos de Jesus Cristo. E o ponto que mais me chama a atenção na história dele é o quanto ele se devotou, o quanto ele negou a própria vida para poder ensinar o Evangelho. Então, vou trazer primeiro para vocês algumas informações pessoais, né? E depois quero apresentar para vocês algumas características que ele teve, algumas virtudes da parte de Cristo que ele recebeu. Ele era um bom imitador de Cristo. Então, o Bispo Ridley nasceu na Inglaterra em 1516. Ele aprendeu gramática com uma notável habilidade em Newcastle e foi para a Universidade de Cambridge. Em pouco tempo, lá ele se destacou muito e foi chamado para dirigir a faculdade de Pembroke. Lá ele recebeu o título de doutor em teologia. E depois de Cambridge, ele se mudou para Paris e acabou retornando para a Inglaterra posteriormente. Na Inglaterra já ele foi nomeado a capelão do rei Henrique VIII e em seguida ele foi promovido pelo rei ao bispado de Rochester, de onde ele seguiu para a diocese de Londres e então ele se tornou bispo de lá, na época do rei Eduardo. Ele era tão dedicado ao estudo da doutrina de Cristo para que ele pudesse ensinar que o povo, o rebanho dele, tinha por ele muito amor. E onde ele fosse pregar, era como um enxame, diz o autor do livro. Ele não apenas pregava a verdade, mas ele também mostrava ela com a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Nos estudos, ele foi considerado uma das maiores mentes da sua época, tendo uma grande erudição, uma memória prodigiosa e vasta leitura. Ele sempre tinha sábios conselhos para dar, era muito inteligente e ele era sempre prudente nas suas ações. Era uma pessoa agradável, ele via o lado bom em tudo e não tinha malícia e nem guardava rancor das pessoas que o injuriavam e o ofendiam. Ele era bondoso com os seus familiares, mas ele não admitia que fizessem coisas erradas. Dizia para eles, inclusive para o seu irmão e a sua irmã, que se eles fizessem algo inadequado, não poderiam contar com a sua ajuda. Ele sempre dizia que o seu irmão e a sua irmã eram as pessoas que levavam uma vida honesta e piedosa. Buscava mortificação de todas as maneiras e ele habitualmente gastava muito tempo em oração e absorvendo a palavra de Deus. Então, todos os dias, a partir do momento que ele se vestia, ele orava de joelhos por meia hora. Em seguida, ele ia ao escritório, onde ficava até às 10 horas da manhã. Depois se reunia com a família para a oração comunitária.
Terminada a oração, vinha o almoço, onde ele falava um pouco. Ele era sóbrio, discreto, sábio e algumas vezes alegre, de acordo com a necessidade ali do momento. Depois do almoço, durante 1 hora, ele conversava ou jogava xadrez para se distrair. Em seguida, ele voltava ao escritório e permanecia lá até as 5 horas da tarde, para em seguida apresentar-se novamente para a oração comunitária. Logo depois, ele jantava, descansava novamente jogando xadrez por 1 hora e retornava ao escritório, onde permanecia até as 11 horas da noite. Depois disso, ele mais uma vez orava de joelhos e se deitava. O livro ainda diz que quando ele estava na sua casa de campo, o que acontecia com frequência, fazia diariamente uma leitura para a família durante a oração comunitária, começando pelo livro Atos dos Apóstolos e percorrendo todas as epístolas do apóstolo Paulo. Para quem soubesse ler, ele dava um exemplar do Novo Testamento e recompensava com dinheiro a quem aprendesse de cor alguns dos principais capítulos. Ele cuidava com muito zelo da família para que todos pudessem ser um exemplo de virtude e honestidade para os outros. Resumindo, ele era piedoso e virtuoso. Assim, também, nada mais que piedade e virtude reinavam em sua casa, onde todos recebiam dele o alimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ainda poderia dizer muitas outras coisas a respeito do bispo Ridley, de sua fé, de sua devoção, da maneira como ele tratava as pessoas e, inclusive, como ele dava a outra face para quem lhe injuriava. Mas neste vídeo eu vou ficar por aqui e apenas vou dizer para vocês que ele foi um dos mártires levados à fogueira de Smithfield pela rainha Mary Tudor e foi martirizado junto com Hugo Latimer. Então é isso, eu termino por aqui este vídeo. Se você gostou desse relato, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que possa chegar para outras pessoas. Esses vídeos são sempre necessários para edificar a nossa fé e para nos mostrar o exemplo de pessoas que seguiram as pisadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui um abraço para todos os irmãos que estão acompanhando o canal e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.